Senadores aprovam em plenário indicados para embaixadas e agências reguladoras. Parlamentares do Conselho Político de Transição se reúnem com a equipe do governo eleito. Especialistas dizem que projeto para uma política nacional de educação digital vai enfrentar uma realidade complicada. Boa noite, hoje é quarta-feira, 23 de novembro, e o Senado Notícias está no ar. Nesta quarta-feira, segundo dia da semana de esforço concentrado, o Senado aprovou 13 nomes para cargos em embaixadas e agências nacionais reguladoras. Os senadores aprovaram nesta quarta-feira 7 indicados para integrar agências reguladoras. Wilson Pereira de Lima Filho, Albert Furtado de Vasconcelos Neto e Caio César Farias Leôncio foram aprovados para a diretoria da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, ANTAC. Para a diretoria da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, foi aprovado o nome do advogado Alexandre Reis Siqueira Freire. Lucas Asfor Rocha Lima e Felipe Fernandes Queiroz foram aprovados para a diretoria da Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT. Miriam Wimmer foi reconduzida ao Conselho Diretor da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ANPD. Também foram confirmadas 6 indicações para o cargo de embaixador. O diplomata Marco Farani vai para a Embaixada do Vietnã. Benedito Fonseca Filho vai para a África do Sul. Tarcísio de Lima Ferreira para o Líbano. Henrique da Silveira Sardinha Pinto para a Guatemala. Antônio Alves Júnior para a Costa Rica. Já o diplomata Gustavo Martins Nogueira vai comandar a Embaixada do Brasil na Tanzânia. O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, se reuniu hoje de manhã com o Conselho Político da Transição no Centro Cultural do Banco do Brasil, em Brasília. O dia foi de negociações. No CCBB, onde trabalha a equipe de transição de governo, o coordenador da equipe, Geraldo Alckmin, se reuniu com líderes e presidentes de partidos. Mais uma tentativa de chegar a um acordo sobre o texto final da PEC da transição, que vai garantir recursos para prioridades, como a continuidade do pagamento da Bolsa Família de R$ 600. Esse esforço que a gente está fazendo para a gente dialogar com todos os setores, e nós respeitamos todos os partidos que têm bancada aqui, por isso essas articulações, essas reuniões, para a gente mostrar e demonstrar para o nosso país que nós queremos solucionar o problema do nosso país, todos. Um dos impasses em torno do texto é o valor que o novo governo terá para despesas fora do teto. A sugestão da equipe de transição foi de 198 bilhões de reais. O PT quer, no mínimo, 175 bilhões, mas há propostas alternativas, com permissões de gastos menores, como a do senador Alessandro Vieira, que prevê 70 bilhões, e a do senador Tasso Gereissati, que autoriza 80 bilhões fora do teto. Os programas sociais prometidos por ele durante a campanha, como o Bolsa Família de R$ 600, o auxílio às crianças, farmácia popular, aumento do salário mínimo, estão incluídos nesses 80 bilhões. A gente vai deixar de lado e vamos articular a nossa. Está fechado em 105 bi. 175. Outro impasse é por quanto tempo deve durar essa licença para gastar. O que você não pode ter aqui é uma proposta que dê uma abertura, né, tão grande, com um rombo tão grande, sem prazo definido, sem vinculação. Isso é inadequado, isso é uma regra que vai gerar mais problemas para a sociedade do que soluções. A perspectiva, os mais pobres desse país esperam estar, certo, com essa questão equacionada, e 4 anos é um prazo, certo, razoável para dar estabilidade. A proposta é, a gente vai lançar a PEC já com uma mediação dos 4 anos. Agora, nós não vamos aceitar 1 ano. A Comissão Mista de Orçamento aprovou na reunião de hoje a inclusão de 1,2 bilhão de reais em receitas vindas da contribuição para o desenvolvimento da indústria cinematográfica nacional. O
valor de 1,2 bilhão em receitas vindas da contribuição para o desenvolvimento da indústria cinematográfica nacional não estava na proposta do Executivo, mas foi aprovado pela Comissão Mista de Orçamento durante sessão que analisou o relatório de receitas ao projeto de orçamento da União para 2023. O relator, deputado Hélio Leite, acatou 6 emendas das comissões de Educação e de Assuntos Econômicos do Senado e da Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados, que pediram a inclusão da Condecine como fonte de receita. De acordo com o texto, da parte de receitas do projeto de lei orçamentária anual para 2023, não foram propostas outras emendas por causa das discussões em andamento e da transição para um novo governo. O deputado Gilásio Júnior leu o voto do relator. Decidimos também por manter inalteradas nas projeções os efeitos de medidas tributárias que se encontravam em discussão no Ministério da Economia quando do envio da proposta orçamentária. A receita primária total de 2023 será de 2,258,6 bilhões, equivalentes a 21,25% do PIB. Líquida das transferências constitucionais aos estados e municípios. A arrecadação federal será de 1.805,7 bilhões, ou 16,99% do PIB. Os parlamentares também aprovaram a destinação dos seguintes créditos extras. PLN 19 de 2022, mais de 4 milhões para a Justiça Eleitoral. PLN 7 de 2022, 524 milhões para encargos financeiros da União. PL 8 de 2022, mais de 1 milhão para a Justiça Federal, Eleitoral e Trabalho. PLN 6 de 2022, mais de 11 milhões para a Justiça Federal e Eleitoral. A Comissão de Ciência e Tecnologia debateu hoje com especialistas um projeto que cria a Política Nacional de Educação Digital. No mundo atual de redes sociais digitais, celulares e tecnologia 3D, o cenário da educação ainda é dominado pelo giz e pelo quadro negro, principalmente nas escolas públicas. Numa audiência da Comissão de Ciência e Tecnologia, especialistas mostraram a necessidade de avançar nesse cenário com uma estratégia que favoreça todas as camadas sociais. Tivemos a oportunidade de refletir, durante o primeiro ano da pandemia de Covid-19, sobre as diversas possibilidades que essas tecnologias implicam. As dificuldades enfrentadas pelas escolas não foram pequenas. Foram forçadas a fazer uma migração para o sistema digital em meio à pandemia e como forma de tentar diminuir as perdas pedagógicas. Precisamos nos preparar para fazer essa incorporação das tecnologias novas de forma consciente e integrada. Não podemos falar da inclusão digital nas escolas ou na educação se nós também não falarmos das condições socioeconômicas dos nossos meninos e meninas, ou seja, os seus lares, as suas casas, visto que mais de 30% no período de pandemia não tiveram acesso algum às formas educacionais colocadas de forma abrupta pelo governo e sem as condições adequadas. Nossas crianças nascem com o dedinho na tela e nós não podemos mais fugir disso. Elas vão continuar com o dedinho na tela. Tá? Então, as famílias, o cidadão brasileiro precisa ser preparado para utilizar bem os mecanismos que estão à nossa disposição. A educação digital, ela é o guarda-chuva, ela é o que abrange, né, embaixo dela o letramento informacional, o letramento digital, o letramento informacional e depois também aqui olhando um pouco o lado da leitura crítica da mídia, né, o letramento da informação que chega pelos veículos de comunicação e pelas mídias digitais, que é o News Literacy. Os participantes do debate comentaram que o projeto de lei que cria a Política Nacional de Educação Digital tem pontos positivos, mas enfrenta uma realidade complicada. O projeto ele apresenta um texto muito completo, no sentido de que ele prevê e contempla as necessidades de competências digitais ao longo do processo educacional de um ser humano, desde a sua formação básica, quando criança e adolescente, até ele se tornar um profissional e
que depende de uma formação continuada também quando adulto. Nos últimos 10 anos, houve um corte tremendo nos investimentos na área de educação, que caiu de 19% para 8%. Os países desenvolvidos, por exemplo, contam em média com 4.000 pesquisadores para cada 1 milhão de habitantes, o Brasil apenas 900. E os investimentos dos países da OCDE, por exemplo, em geral são em ciência e educação, estão na ordem de 2,5% do PIB. No Brasil não chega a nem 1%. Quando a gente fala em tecnologia, fala olhando para os alunos e esquece que no meio campo tem os professores. Eu lembro disso porque durante a pandemia, o que mais vi foi dificuldades dos professores em utilizar uma câmera. Ele disse, eu nunca fiz um curso para ser vlogger, né? para ser filmado, para ser youtuber. Não, eu sou professor de giz e quadro. E agora eu estou me vendo forçado a ir para uma situação que eu não fui preparado. Indicações de providências ao governo quanto ao cadastro ambiental rural e sabatina de embaixadores. Assuntos que mobilizaram outras comissões do Senado nesta quarta-feira. Na Comissão de Meio Ambiente, senadores aprovaram o encaminhamento de 2 sugestões ao Poder Executivo e outra especificamente ao Ministério da Agricultura, ambas com o mesmo teor, que se adotem providências para aperfeiçoar o cadastro ambiental rural e combater grilagem de terras e desmatamento ilegal. Na Comissão de Relações Exteriores, foram sabatinados indicados para embaixadas brasileiras. Marco Farani, para o Vietnã, Benedito Ferreira Filho, para a África do Sul, Lesoto e Maurício, Tarcísio de Lima Fernandes Costa, para o Líbano, Henrique da Silveira Sardinha Pinto, para Guatemala, Antônio Alves Júnior, para Costa Rica e Gustavo Martins Nogueira, para Tanzânia, União das Comores e República das Seychelles. O diagnóstico e o atendimento de pessoas com espectro autista foram tema de um debate remoto na Subcomissão de Pessoas com Deficiência, que é presidida pelo senador Flávio Arce, do Podemos do Paraná. A demora no diagnóstico de pessoas que estão no espectro autista foi um dos principais problemas apontados na reunião. O acesso à intervenção acaba acontecendo de forma tardia. Esse reconhecimento, né, das necessidades e das adaptações e mesmo de uma eliminação de barreiras acaba acontecendo de forma absolutamente tardia. E isso acaba por prejudicar, inclusive, a autonomia e a independência das pessoas com deficiência e também das pessoas com autismo para o futuro. Nos preocupa muito, por exemplo, o caso de autistas leves, porque eles tendem a não serem encaminhados como autistas, nem como suspeitas de autistas. Muitas vezes são crianças com problemas de comportamento, na melhor das hipóteses, talvez suspeitem de um TDAH ou de alguma outra coisa assim. São crianças que estão muito vulneráveis, muito suscetíveis a mais problemas, porque elas não vão ser necessariamente identificadas como autistas. A falta de estrutura das instituições para o diagnóstico do espectro autista é outro ponto que atrapalha bastante o tratamento. Hoje, aqui em Santa Catarina, em Florianópolis, uma família, uma criança autista, ela espera cerca de 3 a 4 anos no SUS para receber o seu exame, a sua primeira consulta para um laudo inicial de autismo, para daí começar um tratamento precoce, que daí já não existe, né? Então, como falar de tratamento precoce uma criança que aguarda 4 anos na fila do SUS? Não existe esse tratamento. E depois que recebe esse diagnóstico, não existe um tratamento, né? Porque o meu filho está numa fila do SUS esperando esse tratamento depois do diagnóstico 4 anos. Então, imaginem se após o diagnóstico, a criança espera por mais 4 anos. Vamos falar aí de pelo menos a criança com 8, 9 anos para começar um tratamento no SUS. Então, não existe tratamento precoce ainda, né? Essa avaliação, ela é feita por uma equipe. É isso que diz os marcos legais, né? Os atos normativos na área da educação.
Então, a escola deveria ter uma equipe multiprofissional, uma equipe multidisciplinar. Às vezes a escola não tem, mas a Secretaria de Educação tem que ter, não tem como não ter. Inclusão não é caridade, inclusão não é favor, não é negociável. Inclusão é um direito e a gente precisa reivindicá-la como a gente tem feito e apontar a necessidade de um caminho de reparação diante de uma história de cerceamento de violência em relação às pessoas autistas. O futuro da Operação Acolhida, que já recebeu mais de 400 mil refugiados venezuelanos, foi debatido numa audiência pública realizada hoje pela Comissão Mista sobre Migrações Internacionais e Refugiados. 7 milhões de venezuelanos já deixaram seu país. 6 milhões deles permanecem nos países da América Latina e Caribe. No Brasil, hoje são cerca de 400 mil venezuelanos acolhidos, que entram sem precisar de visto e podem optar por refúgio ou residência permanente. O Brasil é o país com o maior número de refugiados venezuelanos formalmente reconhecidos. Eles já somam mais de 51 mil. É a Operação Acolhida do governo federal que recepciona e organiza a entrada dos imigrantes venezuelanos, como o refugiado Joel Bautista Brito, que está há 5 anos no Brasil com sua família e hoje deu seu depoimento à Comissão Mista sobre Migrações Internacionais e Refugiados. Foi muito bonito nos abrigos quando eu cheguei com meu filho lá em Rondon 2. A documentação foi rápido, a alimentação, todas essas coisas foi muito, não nos faltou abrigo nem alimento, nada, foi maravilhoso demais. Essa comissão evitará todos os esforços para garantir que o Estado brasileiro cumpra seu papel de acolher e construir mecanismos que contribuam concretamente para o acolhimento, para a superação das barreiras e para a concessão de vistos humanitários, além de, lógico, de outras políticas de acolhida de pessoas em situação de refúgio. A Operação Acolhida é um exemplo internacional altamente reconhecido, deve ser um motivo de orgulho para todos os brasileiros. A gente está no momento de transição da operação, se num primeiro momento você tinha uma necessidade de resposta emergencial, agora a resposta é de desenvolvimento de estratégias de médio e longo prazo que assegurem a plena integração dessa população no país. Isso passa, claro, pelo aperfeiçoamento das modalidades de interiorização da operação, mas também passam por coisas como curso de português, promoção de integração local dessas pessoas, para que elas possam efetivamente contribuir para o desenvolvimento do nosso país. 2 comissões têm reuniões marcadas para amanhã. Vamos conferir a agenda aqui no nosso telão. Às 8 da manhã, deve começar a reunião da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária com um único item na pauta: o projeto que flexibiliza regras para o uso, comercialização, produção e fiscalização de agrotóxicos. E para as 9 horas está marcada a reunião da Comissão de Educação com 19 itens. Um deles declara 2022 e 2023 como o biênio da busca ativa Toda Criança na Escola. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.